Bom dia, meus amados irmãos. Nós estamos de volta e nós queremos agradecer a companhia de todos vocês que têm nos acompanhado nos estudos da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de Campo Grande. Estamos muito felizes em estar com os irmãos esses dias. Nós estamos estudando nesse trimestre a Epístola de Tiago e nós temos como tema geral a fé em ação. Estamos utilizando a revista de adultos da editora Cristã Evangélica, como nós temos falado todo domingo. Irmãos, nessa epístola, Tiago ele tem uma preocupação com os irmãos de encorajá-los na fé, porque aqueles irmãos eles estavam passando por uma dispersão, tendo em vista as perseguições do Império Romano naquela época. Então, Tiago ele tinha essa preocupação, encorajar os irmãos na fé, corrigir e confrontar os irmãos em suas condutas e responsabilidade cristã. Então, Tiago é muito prático nessa situação. Então, hoje, nós já atingimos o estudo de número 9, cujo título é A Verdadeira Sabedoria. O texto está em Tiago, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Eu convido a você, meu irmão, e aqueles que estão nos acompanhando, abrir sua Bíblia nessa referência e, de acordo com o passado estudo, em cada ponto que nós formos falando, nós vamos lendo os versículos para não nos demorar muito, se bem que esse texto é bem curto, né? Então, nós vamos fazendo a leitura conforme os capítulos que nós formos estudando. A título de introdução, eu queria trazer para os irmãos que estão nos acompanhando, que domingo passado nós estudamos o capítulo 3, do 1 ao 12, sobre o poder da língua, que ela tem o poder de domínio, tal qual o freio na boca do cavalo e o leme, através do qual o capitão domina o navio. Ou seja, um órgão tão pequeno, né, nas comparações de Tiago, porém com poder grandioso. Tiago nos deixa o ensino de que o cristão não pode ter uma fala dupla, ou seja, um duplo falar. A própria Bíblia nos ensina que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Então, com a mesma língua que nós bendizemos ao Senhor Deus e nosso Pai, né, nós não poderemos amaldiçoar os nossos irmãos, que eles são feitos também à imagem e semelhança de Deus. Muito embora a gente saiba que o pecado corrompeu essa imagem do homem, mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, Tiago nos adverte que não é conveniente que procedamos assim. No estudo de hoje, Tiago fala sobre a sabedoria para lidar com as circunstâncias e com as pessoas, né? Um autor muito conhecido da Bíblia é o rei Salomão. Ele pediu sabedoria a Deus e foi o homem de muita sabedoria, como nós conhecemos muito bem. O próprio Tiago diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nós já passamos por esse estudo. Mas o que é sabedoria? Vamos intitular aqui para nós podermos entrar no estudo a partir do conceito de sabedoria. Bom, alguns comentaristas dizem que sabedoria é o uso correto do conhecimento. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não saber se relacionar com as outras pessoas. A sabedoria é também olhar para a vida com os olhos de Deus. Cristo não foi um mestre da escola clássica. Ele ensinou os seus discípulos durante a vida, quando ele esteve aqui no seu ministério, né, na escola da vida. Segundo o comentarista bíblico Moody, ele define o seguinte, ele diz que Tiago define a sabedoria aqui na sua epístola como a capacitação do coração e da mente, que é necessário para uma conduta justa do cristão diante da sociedade em que ele vive, principalmente diante de Deus.
Tiago está contrastando dois diferentes tipos de sabedoria. Tiago sempre faz essas comparações, né? Ele pega dois assuntos e compara um com o outro para a gente entender melhor. Então, aqui ele vai falar da sabedoria terrena e da sabedoria que vem lá do alto, que ele chama sabedoria do céu. Qual a sabedoria que tem governado sua vida? A minha vida. Qual caminho estamos trilhando? Que tipo de vida estamos vivendo? Que frutos esse estilo de vida está produzindo em cada um de nós? Primeiro ponto, o autor da nossa revista ele vai falar sobre o contraste sobre a origem da sabedoria. Então, Tiago sempre faz uma comparação entre duas coisas, né, ao mesmo tempo. Para o nosso melhor entendimento, mais na frente nós vamos detalhar mais isso. Há uma sabedoria que vem do alto, né, e outra que vem da terra. Há uma sabedoria que vem de Deus e outra que é engendrada, inventada ou estudada pelo homem aqui na Terra. A Bíblia traz alguns exemplos da tolice da sabedoria dos homens aqui na Terra. Uma delas nós podemos ver no Antigo Testamento. A Torre de Babel parecia ser um projeto sábio, né? Mas terminou em fracasso e confusão. Isso na sabedoria dos homens, eles acharam que ia chegar ao céu através da Torre de Babel. O rei Saul pensou que estava sendo muito sábio quando colocou a sua armadura em Davi. Porém, Davi, buscando o Deus em que ele cria, ele enfrentou aquele gigante Golias com a sua própria sabedoria, com a sabedoria vinda do alto. Os discípulos pensaram também que estavam sendo sábios quando despediram a multidão no deserto, mas o plano de Cristo era alimentá-los por meio deles. Em primeiro lugar, a sabedoria da terra, ou a sabedoria terrena. Ela, segundo Tiago, ela traz três características na sua origem. Ela é terrena, animal, ou seja, não espiritual, e demoníaca, segundo Tiago. Vamos ver o versículo 15, então. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é da terra, animal e demoníaca. Então, a sabedoria terrena, essa sabedoria é falsa. Essa sabedoria ela está caracterizada não como uma sabedoria que desce lá do alto, isto é, não tem a sua origem em Deus, segundo Tiago. E também chamada sabedoria ressentida, arrogante. É muito distinta da sabedoria realmente. Em 1 Coríntios, no capítulo 20, no capítulo 1, digo, do versículo 20 ao versículo 21, o apóstolo Paulo, ele se dirige à igreja de Coríntios, ele diz assim: onde está o sábio? Onde está o escriba? E onde o inquiridor deste século? Porventura tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, ou seja, em Cristo, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem para a loucura da pregação. Segundo, a sabedoria animal, como Tiago fala, né? Ou a sabedoria não espiritual para nós. Essa sabedoria está em oposição à natureza que temos em Cristo. Essa sabedoria escarnece as coisas espirituais, não dando seu real valor. Um exemplo disso é que o mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais ele está secularizado, né? Isso nós já ouvimos através do pastor Hernandes Dias, um grande pregador da palavra de Deus. As coisas de Deus não importam mais muito para as pessoas. A palavra de Deus não governa a sua vida familiar, econômica, profissional, sentimental. Ou seja, o mundo ele tem um slogan, ele empurra Deus para dentro dos templos. Ou seja, esse Deus que vocês estão dizendo aí da Bíblia, ele é um Deus que é o Deus de vocês crentes aí, dentro da igreja de vocês. Agora aqui fora ele é um Deus que a gente não dá muito valor. A sabedoria demoníaca, ou a sabedoria não espiritual, esta foi a sabedoria usada pela serpente para enganar Eva, induzindo-a a querer ser igual a Deus e fazendo-a
descrer de Deus para crer nas mentiras do diabo. As pessoas hoje continuam crendo nas mentiras do diabo. O diabo se transfigura em anjo de luz, como diz a própria Bíblia, como ensina a própria Bíblia para nós, né? Para enganar as pessoas. O apóstolo Paulo, falando sobre isso aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20, versículo 22, ele vai dizer assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, e assim eles se tornaram loucos, diz o apóstolo Paulo. Então, nós paramos aqui, segundo Tiago, na sabedoria do alto. Essa é a sabedoria verdadeira, sabedoria que vem de Deus. A Colossenses vai dizer: olhai para as coisas lá do alto e não para as coisas que são aqui da terra, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, a sabedoria do alto, ela é um dom de Deus. Tá? Essa sabedoria está em Cristo. Cristo é a nossa sabedoria. Em Jesus, nós temos todos os tesouros escondidos, diz a Bíblia lá em Colossenses 2, versículo 3. Essa sabedoria está na palavra, visto que ela nos torna sábio para a salvação. Em 2 Timóteo, capítulo 3, fala a esse respeito. Mas, na frente, nós vamos falar mais um pouco sobre esse tipo de sabedoria. No segundo ponto que o autor da nossa revista coloca, ele vai falar sobre os contrastes das características da sabedoria. Desde que as duas sabedorias procedem de origem radicalmente diferentes, ou seja, opostas, elas também operam em caminhos diferentes. Em primeiro lugar, qual é a evidência da falsa sabedoria? O versículo 14, Tiago vai falar para nós. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, a inveja, primeiro, Tiago fala, né? Essa é uma ambição que está ligada ao capítulo 3, onde nós já estudamos lá, e versículo 1, onde Tiago alertou para o perigo de se cobiçar o ofício daqueles que querem aparecer no ensino da igreja. Então, Tiago chamou a atenção para esse tipo de procedimento, porque ensinar na igreja sempre é algo muito sério, não é algo para que a gente venha se vangloriar. Os discípulos de Cristo discutiram quem era maior dentre eles. Os fariseus usaram suas atividades religiosas para promoverem diante dos homens, né? Se promoverem diante dos homens. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, versículo de 1 a 18. Enfim, a sabedoria do mundo exalta o homem e rouba a glória do nosso Deus, né? O homem tira a glória de Deus diante da sabedoria que ele tem. O invejoso é alguém que tem uma super preocupação com sua posição, sua dignidade e direitos. Sempre ele busca os seus direitos. Já o sentimento faccioso que Tiago cita aqui, a palavra significa espírito de partidarismo, ou seja, aquelas pessoas que provocam divisões. Paulo alertou em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3, sobre o perigo de estarmos envolvidos na obra com motivações erradas, vanglória e partidarismo, e outros que exaltam o nosso eu.
Sobre a inveja, Tiago vai dizer que esse sentimento também produz uma facção, uma divisão dentro da comunidade em que vivemos. Esse também promove a vaidade, e a vaidade se alimenta na mentira. Segundo, a evidência da verdadeira sabedoria. Versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Meus irmãos e amigos, Tiago cita apenas nesse versículo 7 características da sabedoria celestial, ou seja, a sabedoria que vem lá do alto. Nós começamos aqui por pureza. Tiago cita pureza. Primeiramente, pura. Mostra a importância da santidade. Deus é santo, portanto, a sabedoria que vem de Deus é pura. Ela é livre de impureza, sem mácula, sem dolo. A sabedoria de Deus nos conduz à pureza de vida. A sabedoria do homem conduz à amizade do mundo. Tiago segue citando essas características. Ele vai falar sobre pacífica, né? Ou seja, a paz. O cristão, ele traz no seu coração, na sua mente, no seu falar, a paz. A sabedoria do homem leva à competição, rivalidade e guerra, mas a sabedoria de Deus conduz à paz. Essa é a paz produzida pela santidade e não pela complacência ao erro. Não se trata da paz que encobre o pecado, mas essa é a paz que o apóstolo Tiago vai nos dizer que ela é pacífica, que os irmãos devem trazer nos seus corações, devem conduzir nos seus procedimentos. Segue, indulgência. Ele fala que é indulgente. Essa característica da sabedoria do alto trata da atitude, da gente não criar conflito com os nossos irmãos, na comunidade em que vivemos, com qualquer pessoa que nós convivemos. E nem prometer a verdade para manter paz. É ser gentil, ser franco, né? Por isso que ele chama de indulgente. É tratável. O cristão é uma pessoa tratável, né? Por si só. Ele tem que seguir o exemplo de Cristo. Cristo foi manso e humilde de coração. Tratável é ser uma pessoa comunicável, de fácil acesso. Jesus era assim. As crianças e as pessoas que eram enjeitadas na sociedade, os leprosos, os doentes, as mulheres, os publicanos, as prostitutas, os doutores da lei, tinham acesso livre a Jesus. A Bíblia, entretanto, fala de Nabal, um homem duro no trato, com quem ninguém podia se comunicar. Plena de misericórdia. A sabedoria lá do alto, ela é plena de misericórdia. A sabedoria, ela é controlada pela misericórdia. A parábola do bom samaritano nos explica esse tipo de sabedoria. Para um samaritano cuidar de um judeu, era um ato de misericórdia. A misericórdia cristã não é mera emoção, é ação. E aquele bom samaritano lá, ele produziu uma boa ação ao cuidar daquele cidadão que estava enfermo. Bons frutos. Versículo 17. As pessoas que são fiéis são frutíferas. Quem não produz fruto, produz galhos. Diz lá em João 15, no Evangelho de João 15, sobre a videira verdadeira. A sabedoria de Deus é prática. Ela muda a vida e produz bons frutos para a glória de Deus. Ela também é imparcial. Uma pessoa que não tem... uma pessoa que não tem duas mentes, duas almas. Quando você tem a sabedoria de Deus, você julga conforme a verdade, e não conforme a pressão ou conveniência do momento em que você vive. Por último, Tiago cita que ela é sem fingimento. Não pode haver fingimento na palavra do cristão. Isso é pecado. A palavra é sinceridade, sem hipocrisia. É um ato que representa um papel diferente da sua vida real. Ele fala a verdade em amor.
Não existe jogo de interesse, política de bastidores. Então, o cristão é sem fingimento, tem que falar a verdade. Todos aqueles que querem proceder diante de Deus têm que ter compromisso com a verdade. Em terceiro lugar, o autor nos coloca o contraste sobre os resultados. Agora ele vai falar sobre os resultados da sabedoria. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a sabedoria do mundo, que produz problemas, né? O versículo 16. Pois onde está a inveja e sentimento faccioso, há confusão e toda espécie de coisas ruins. Inveja, confusão e todo tipo de coisas ruins. É o que ele cita. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, o apóstolo Paulo vai falar assim, olha, do procedimento dos irmãos lá de Coríntios, uma igreja muito problemática. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperavas, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, distrações, intriga, orgulho e tumulto. Olha, inveja e confusão. Pensamentos errados produzem atitudes erradas. Uma das coisas porque deste mundo está tão bagunçado é que os homens têm rejeitado a sabedoria de Deus. Isso nós temos tido conhecimento. Enquanto que a palavra confusão significa desordem, que vem da instabilidade. Essas pessoas são estáveis como as ondas. Lembra que Tiago falou que muitos irmãos, eles eram estáveis como as ondas do mar? Que elas não sabem para onde vão, elas são jogadas pelo vento, não têm domínio. Então, elas são indomináveis, né? Como Tiago também falou da língua. Se nós não dominarmos a nossa língua, nós teremos sérios problemas. Segundo, a sabedoria de Deus produz bênção. Então, essa sabedoria está no versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Olha, a primeira pergunta que Tiago fez no nosso texto. Aí Tiago vai dizer assim, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno ou digno proceder, e através de obras, né? As suas obras. Então, o cristão deve ter vida reta. Uma pessoa sábia é conhecida pela sua vida irrepreensível e conduta santa. Obras dignas de Deus. Uma pessoa sábia não apenas fala, mas ela demonstra na prática. Isso que Tiago nos cobra muito, a prática, né? Versículo 18. Ora, em paz é que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Bom, a vida cristã é uma semeadura, meus irmãos, e uma colheita. O sábio semeia justiça e não pecado. Ele semeia paz e não guerra. Nós já estamos concluindo, meus irmãos, no dia de hoje, mas eu queria fazer duas perguntas para que nós pudéssemos retroagir o nosso assunto de hoje e vamos responder para nós mesmos. Como poderemos identificar uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa que não é sábia? Segundo Tiago, essa pessoa tem em suas palavras atitudes que provocarão inveja, rivalidade e divisão. Então, é bom que a gente não esteja muito envolvido com essas coisas. Segunda pergunta, como poderemos conhecer uma pessoa sábia, então? O sábio é aquele que é santo em caráter, profundo em discernimento e útil nos conselhos. Você conhece uma pessoa sábia pela mansidão da sua sabedoria e pelas suas palavras. Você já viu uma pessoa sábia? Ele não se mostra, por mais inteligente que ele esteja, o discurso dele é sempre tranquilo, é um discurso que não mostra muito daquilo que ele sabe, é uma pessoa que não se mostra para aparecer, né? Para exaltar o seu eu. Ou seja, nós devemos fazer isso também, nós devemos imitar Jesus Cristo, que foi manso e humilde de coração. Tiago, ele sempre busca lá os ensinos de Jesus, lá em Mateus 11, 29, vai dizer que
Cristo era manso e humilde de coração. Então, eu quero concluir nessa manhã, meus irmãos e todos os nossos amigos que nos acompanham, com o seguinte comentário de William Barclay. Ele diz assim: a sabedoria verdadeira, a sabedoria cristã, no caso que ele está falando, não é uma posse, nunca representa, não utiliza o engano para obter seus próprios fins, não é uma sabedoria hábil em disfarçar ou ocultar verdades, propósitos e motivos. A sabedoria cristã é, antes de tudo, honesta. A sabedoria cristã tem que se mostrar principalmente honesta, porque nós estamos falando da palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Então, muito obrigado a todos que têm nos acompanhado sempre, muito obrigado, Deus abençoe, que o Espírito Santo nos encha de sabedoria lá do alto, e desejo a todos um excelente dia. Continuemos em oração uns pelos outros, rogando a Deus por nos guiar com saúde e sabedoria. Amém.